Senhoras e senhores, Márcio Grings apresentará o seu quinto, e eu peço sempre para os convidados deixar o quinto para aquele álbum que é o mais significativo ali, que aquece mais o coração, pelo menos nesse momento. Senhoras e senhores, Márcio Grings irá apresentar agora para vocês o quinto álbum. Sal, agora ficou fácil, né, cara? Se eu disse que eu tenho 2 discos que nunca saem, eu falei do Neil Young, eu vou ter que falar do Bob Dylan, né? E para muitas pessoas é difícil escolher o melhor disco do Bob Dylan. Mas, da mesma forma, muito grande, né, cara? E a gente tá falando de um artista que teve muitas vidas artísticas, né? Muitas vidas artísticas. A gente agora recentemente viu nos cinemas o A Complete Unknown, que fala de uma fase específica, né? Do jovem ali com 19, 20 anos, chegando em Nova York, o artista folk que vira o avatar ali da primeira metade dos anos 1960, enfim, que de alguma forma influenciou os Beatles, foi o responsável por bandas como The Byrds prosperarem naquele período, um cara que deu cérebro à música pop, sim. Se o Elvis deu o corpo, os Elvis e os Beatles deram o corpo à música pop. Se alguém disser que o Dylan não deu esse cérebro, né, seria algo, uma incoerência, porque realmente foi o cara que mudou essa forma de as pessoas analisarem o rock and roll como uma música séria, não feita apenas para, entre aspas, a juventude, por mais que ela fosse a juventude, né, daquela época. Olha aí esse mérito é do Dylan. O Oli dizendo que é um par burlesque, o Matheus dizendo que é um par burlesque. Top 1 do Bob Dylan. Não, o Amparo Burlesque, eu vou dizer o seguinte pro Matheus, nós vamos fazer uma... Vamos fazer esse ano uma live. Tá com... o Amparo Burlesque, vamos fazer uma live esse ano, cara, e essa live nós vamos fazer com o Peninha, eu já intimei ele, porque ele ama esse disco também. Então tem que trazer 2 caras que amam o disco para brigar com o Pedro, que não gosta, vão ter que fazer uma força, que não gosta do álbum. Mas assim, ó, olha só, o Dylan dos anos 80 também, eu tenho muitos discos dos anos 80, são importantíssimos para mim. Assim, eu vou falar de 2 aqui, por exemplo, Infidels, certamente é um disco que eu gosto demais. Eu posso falar do Oh Mercy, de 89, que é outro discaço. Eu posso falar da fase cristã, que eu também gosto muito. Pode falar o que falar. Saved e Shot of Love são discos que eu amo, cara. Mas o disco que eu vou falar é um disco que a gente fez uma live aqui. E é um disco que eu vou trazer aqui porque, em primeiro lugar, um dos shows mais históricos do Bob Dylan é o show mais histórico do Bob Dylan no Brasil. Porque em 98, no dia 7 de abril, ele teve em Porto Alegre, desculpe, para fazer um show único no Brasil como artista solo, porque ele estava abrindo para os Stones. O único show que ele fez sozinho naquele ano, em 98, foi no Bar Opinião em Porto Alegre. Ele tinha acabado de ganhar 3 Grammy. 3. 20 e poucos dias depois ele teve em Porto Alegre. Ele tocou em Porto Alegre com a mesma roupa que ele recebeu o Grammy, inclusive. A mesma roupa. Com a mesma banda. Eu tô falando do Time Out of Mind. Sensacional. Eu tenho esse CD. Sensacional. Que é o disco em que Jack Frost nasce, né? Pra quem não sabe quem é Jack Frost é o alter ego do Dylan na produção, né? A partir daqui o Dylan nunca mais erraria a mão. Pode até falar do disco de Natal, pode até falar da fase sinatriana, mas falando das canções autorais, né, daquilo que ele fez até o último, agora o Ralph and Wild Ways, por exemplo, o Dylan nunca mais errou a mão, nunca mais. É um cara com 50 e poucos, 60 e poucos, 70 e poucos, 80 e poucos anos fazendo boa música e fazendo aí 60, 70 shows por ano. E a grande virada tá aqui, tá nesse álbum. Porque se a gente lembrar os anos 90 ali com Under Red Sky, se pegar os discos como A Good As I've Been To You, War Gone Wrong, são discos, esses 2 últimos que eu falei, por exemplo, são discos em que ele revisitou o blues, trazendo clássicos da década de 30, 40. Nós falamos aqui, também tem live sobre esse disco aí, Sal, sobre esses 2, né, que a gente falou aqui no Pitadas. Fez o Unplugged em 95, mas em 97 ele realmente, muita gente julgava o Dylan morto e enterrado, fora do seu tempo, Time Out of Mind, e sim, ele era um cara Time Out of Mind, e trouxe um dos maiores clássicos dos anos 1990, e aquele disco que eu não sou o único que cita esse como um ponto alto da carreira do Dylan, e claro que isso é muito circunstancial, mas eu acho que foi realmente um dos grandes pontos de virada da vida dele, né? Ele teve um problema de saúde logo depois que gravou o disco. O disco também fala sobre essa coisa
da passagem do tempo, da solidão. Ele cheira bolor em alguns momentos. Tem uma música absurdamente sensacional chamada Highlands, é a minha canção favorita do Bob Dylan. Tem 12 minutos e é uma crônica absurdamente engraçada, triste, bonita, poética, meio Robert Burns. As letras elas conversaram muito comigo naquele período. Eu tive a chance de ser um daqueles que esteve naquele show em 98 para ver, né? Então, esse é um dos momentos mais importantes da minha vida, enquanto um cara que está na frente de um palco vendo um artista, porque eu era um daqueles 1.500 que estava naquele show. O Dylan tinha acabado de ganhar 3 Grammy, era o álbum do momento, estava tocando no rádio, coisa que não faz mais hoje, não acontece mais hoje, né? Eu lembro chegando... Teve uma publicidade, uma divulgação. Eu lembro, eu comprei o CD na época do lançamento. É isso aí, cara. Então, tipo assim, eu sempre vou citar, esse nunca sai do número 1, viu, Sal? Nunca sai. Por mais que eu tenha discos, talvez que eu ouça mais do que esse. Porque esse, da mesma forma que o disco do Sinatra, eu acho que ele também é perigoso, assim, um disco que ele é meio baixo astral, mas tem alguns momentos mais up, assim, como, por exemplo, eu vou citar aqui Dirty Road Blues, que é uma música que eu gosto demais, que é um rock meio anos 50. Love Sick é uma pancada a primeira, mas aí já realmente é mais para baixo. Stand in the Doorway, não sei se te beijo ou se te mato, né, cara? Tem as frases assim, essa coisa de luz e sombra o tempo todo. Million Miles eu adoro. Try to Get to Heaven, uma música belíssima. Tem aquela que a Adele fez a versão, né? Que é Make You Feel My Love, que é belíssima também, que o Dylan toca o piano da música. Eu já citei aqui Highlands, que é a minha preferida. Can't Wait. Não podia deixar de falar, obviamente, de Not Dark Yet, que tem um clipe também muito bacana, que é muito cita também como uma das grandes canções favoritas do Dylan. Então, assim, cara, é um disco... eu já diria o seguinte, quer saber mais a minha opinião sobre o disco? Vai na live aí que a gente falou do Time Out of Mind, tem todos os... Tá dissecado faixa a faixa ali, a gente conversa. Tem participação do Peninha. Tem participação do Peninha também, acho que tá o Pedro, não recordo, o Romero acho que tá também, não lembro quem é que tá na live, mas enfim, a gente dissecou o álbum ali, uma das lives também que eu digo assim, que tem uma, vamos dizer assim, é como pegar é como um médico legista dissecando, né, algo ali, né, tá todo, a gente desossa o álbum e fala faixa por faixa ali. Muito bom, muito bom. Esse disco realmente impactou muitos fãs do Dylan, assim, foi uma grata surpresa para mim ouvir esse disco na época do seu lançamento, tudo. Eu gosto demais. E não podia Dylan ficar de fora de um top 5 do Márcio Grings, né? Grings, meu querido. Tem umas perguntas aqui dos membros para você. O Vitor está perguntando se você acha que existe alguma esperança de um show do Dylan no Brasil. Eu vou dizer o seguinte, ó, essa possibilidade ela é sempre presente, mas os movimentos do Dylan não indicam isso, de turnês, coisa e tal. Eu sei que ele vai... eu estou sempre acompanhando isso, a gente está sempre discutindo nos grupos. Quando sai nova turnê, a gente percebe que pelo movimento, por onde ele tá, onde ele vai tocar, ou a extensão desse turnê, diz que o Dylan não vem ao Brasil, né? Porque a gente sabe que o Dylan gosta do Brasil, tem uma série de pinturas que ele fez, lançou um livro, tem aquele programa de rádio que ele falou da Elis Regina, enfim, o Radio Hour que ele fazia, né? Então, ele é um cara que ele conhece bem o Brasil, já tocou aqui várias vezes, ele... tem uma história sensacional que o Peninha contou esses dias, né? Tá no canal dele lá, que em 98, nesse show que o Dylan veio, tinha um garoto que morava na Serra Gaúcha, e esse garoto disse que numa bela tarde chegou um carro com um cara que falava com um estrangeiro, um gringo lá, visitando, pediu para ver o Parreiral, para entrar na casa, estava acompanhado de alguém que falava português e mais de outros caras. E aí disse que tiraram algumas fotos, coisa e tal. E anos depois ele viu o Brasil Series do Bob Dylan, ele viu o Parreiral da família dele pintado nessa... Cara, essa história é maravilhosa, tá lá para quem... O Peninha compartilhou isso, acho que alguma dos vídeos que ele faz lá no Instagram, me mandou uma mensagem ali me falando sobre isso, uma história maravilhosa, mostrando que realmente ele é um cara que se interessa pelo Brasil, né? Sim, então, sim, tem carinho. Então o Dylan vinha ao Brasil? Há possibilidade sim, mas infelizmente
Isso não aponta para o momento. E eu digo que eu fico muito triste. Eu tive a chance de ver o Dylan 2 vezes, 98 e 2012. Adoraria ver esse atual show, que é o Ralph and Rowdy Ways, que ele está tocando praticamente todo o disco. Pá, tá sensacional. Estou acompanhando diariamente os movimentos do Dylan, os vídeos. A gente discute lá no grupo, no Boteco Dylanesco, mas infelizmente parece que não. Mas